Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio, sempre, poder estar com vocês todos os domingos de forma online. Tem sido um tempo muito precioso. Eu te convido a adorar conosco nesse domingo tão especial. Deus abençoe a sua vida. Que na sua casa seja um tempo de adoração também. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida canta a ti, se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Que tempo precioso. Meu desejo nessa noite é que você seja alcançado pelo favor do Senhor, que Ele te tome pelas mãos, Ele cuida de você. Se o sol se pôr, e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me
traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Será que você pode levantar as suas mãos e cantar comigo? Aleluia. Cante comigo. Oh, aleluia. Senhor, eu oro para que o Senhor segure na mão dessa pessoa agora. Segure na mão dela. Muitas estão de fato submergindo, estão aflitas. Toma nas mãos. Segura, Pai. Segura, Senhor. Cante comigo, aleluia. Aleluia, 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 Essa próxima canção que eu quero cantar com vocês é uma canção antiga e ela fala exatamente de uma alma que está abatida. Descanse, descanse. Escute só. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Adora o Senhor, irmão. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, eu o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma.
Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero te acolher mais uma vez por estar com a gente aqui e quero, junto com você, somar forças com as canções que nós cantamos até há pouco com o Paulo, com a direção do Paulo Rogério, e agradecer a Deus, porque Ele tem tocado o seu coração, tem movimentado a sua vida para servir a Deus. Então eu queria comentar com você de uma forma muito especial, já agradecendo as pessoas que têm feito doações. Então nós temos recebido já doações de pessoas para ajudar na periferia. E eu queria te dizer o seguinte, que esse momento você pode usar o QR Code, o QR Code que está aí, a conta da redenção, para você fazer a sua contribuição. E eu também queria te dizer que através dos canais, você também que quer ajudar ou quer participar da entrega desses alimentos, nós vamos fazer essa entrega nos próximos 10 dias. Então, se você não contribuiu financeiramente e deseja fazer isso, é o momento de você fazer a sua contribuição. Eu tenho visto pessoas se movimentarem para ajudar, tá? E se você fala assim, pô, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho comida, como é que eu posso fazer? Entre em contato com a gente, se aproxime, faça parte desse projeto de cooperar com pessoas que estão precisando de tanta ajuda nesse momento. A gente está numa segunda fase da pandemia, numa segunda onda ou terceira onda, como você quiser dizer, e está um momento muito difícil para as pessoas mais desfavorecidas. E eu agradeço a Deus por você que já está ajudando e já agradeço também por você que irá ajudar através aí da nossa conta. E a gente vai prestar, nos próximos 10 dias, nós também vamos prestar contas do que vai acontecer nessa entrega que a gente vai fazer. Eu queria te convidar para ler um texto que toca muito profundamente o meu coração. É um texto do Salmo 63, dos versículos de número 1 a 3. Nos diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como em terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Esse texto é um texto que fala de Davi e a sua estadia no deserto de Judá. O deserto de Judá está lá ainda hoje, tá? É uma das regiões mais áridas da terra, com uma sensação térmica das mais altas. E a história de Davi nos conta que sempre que ele está naquela região do deserto de Judá, na sua maioria das vezes, ele está fugindo, escapando ou prestes a enfrentar uma luta contra os seus inimigos. O deserto de Judá permeia a história de Davi e permeia a história do povo de Israel. E ainda está lá. O deserto de Judá mostra pra gente, o povo que mora no entorno do deserto de Judá, nos mostra que nós somos resilientes até certo ponto. Nos mostra que a gente consegue enfrentar as batalhas até certo ponto. E até certo ponto a gente consegue adentrar as terras áridas. Mas chega um momento em que a gente é acometido por um desastre, por uma situação que a esperança parece fugir de nós. É isso que é o cenário do deserto. O deserto, a gente primeiro é acometido por um calor imenso. E a gente começa a passar os nossos olhos até onde o horizonte puder, onde nós pudermos alcançar, procurando vida, algum tipo de vida. E chega um momento em que a morte que a gente observa no deserto, a falta de chuva, o embrutecimento, parece ser o único meio da gente poder sobreviver a essa situação terrível. A pandemia, ela está criando situações muito difíceis
ela está criando um cenário deserto, ou desértico, de deserto ou desértico para as pessoas que estão sofrendo e as menos favorecidas. E uma das sensações que a gente tem do deserto é a solidão. Muita gente está muito isolado, porque ele não tem com quem contar. E Davi, quando ele enfrenta o deserto, ele enfrenta por causa de traição. Ele tem que fugir do rei Saul, ele tem que fugir, ele tem que viver fugir dos filisteus, ou seja, está cercado por inimigos. E ele está em busca de um lugar que, como o texto diz, que seja um santuário para ele. Então eu queria compartilhar com você, como tema da nossa meditação, desse encontro de redenção, a força que surge em terras áridas. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que Deus é a força. Davi, ele está sendo perseguido pelas pessoas que ele amou e defendeu. E ele vai para um lugar onde ele consegue sobreviver. Que lugar que é esse? O deserto. Mas como sobreviver no deserto? Então, o deserto é um lugar onde as pessoas não procuram estar. É um lugar onde a vida é escassa. E por causa disso é o lugar onde Davi vai tentar sobreviver dos seus inimigos. Ele é um lugar insuportável. Não há boas notícias no deserto. Não há novas notícias. É muito difícil achar novas notícias. A vida ela não é vista. E as respostas que alguém pode encontrar não vão encontrar no entorno do deserto. Davi entende que aquele momento é o momento dele contemplar uma procura por Deus. Ele diz o seguinte: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Ou seja, Davi diz: Senhor, eu estou à procura da tua atuação no meio de uma situação de extremo deserto. A força que Deus produz sustenta o universo. A força que é o próprio Deus sustenta o universo. Porque Deus pode tudo. E a sua ação é ilimitada. Deus concluirá o seu propósito. E Deus pode. E o meio disto acontecer é por meio da nossa fé. A ação e a força de Deus é superior até a própria força da morte, que parece que mais poderosa do que qualquer força humana. O deserto dá ele produz uma sensação de diminuição, como se a gente fosse encolhido, até o momento em que não há mais força. Não há mais força. Em que eu preciso entender que Deus é a força. Como Davi se encontrava? Numa situação de extrema necessidade de uma atuação de Deus. E eu queria falar para você que talvez como eu, está precisando muito que Deus se revele a você. E quando a gente fala em Deus se revelar, qual é a nossa tentativa? Deus, me tira do deserto. Mas não é sobre isso que eu estou falando nesse momento. Provavelmente o que eu quero te convidar hoje é Deus tirar o deserto de você. Que é isso que Davi está dizendo. Senhor, eu te contemplo. Eu contemplo o teu santuário. Que santuário é esse? Como que a gente pode chegar numa situação em que a gente se sinta com muito pouca força para resistir à escassez, à penúria, à morte, a tudo isso que nessa pandemia e nessa falta de convivência com as pessoas nós podemos estar enfrentando. E eu queria falar uma coisa para você que se considera uma pessoa temente a Deus, crente, e diz assim, mas como que eu posso estar passando por isso? Então, queria te dizer que o deserto faz parte da história humana. E que como deserto, Davi ele não tem vergonha de dizer eu te busco ansiosamente, é dizer eu estou ansioso. E uma das coisas que acontece é que as pessoas elas criticam muito a questão da ansiedade porque elas não admitem estarem ansiosos, né? O que está acontecendo com o nosso tempo? Esse momento que a gente está vivendo, as coisas fixas que nós tínhamos, horários fixos, uma série de atitudes rígidas que a gente tinha, de compromissos, de lugares para ir, tudo isso cessou. E de vez em quando, todos nós retomamos na nossa mente que nós vamos voltar à rotina.
mas nós fomos destituídos dessa rotina e de tantas outras coisas que antes nós aparentemente possuíamos. E a gente passa por quedas e a gente está vendo a saúde, que é uma coisa muito assustadora, né? Falei semana passada que as pessoas, elas não conseguem ver milhares de mortes ou milhões de mortes no mundo, mas elas conseguem saber quando um parente, quando um amigo está morrendo. E é inimaginável como uma pandemia pode ser tão cruel como essa. Isso gera uma ansiedade. Então, uma das coisas que provocam mesmo esse estado de fraqueza interior é a ansiedade. A segunda coisa é a exaustão. Exaustão é uma coisa muito clássica no deserto. Se você pegar o deserto de Judá e caminhar durante horas em direção para o fundo do deserto de Judá, em direção ao deserto, e você não levar água, você vai começar a enfrentar um processo de desidratação intenso, que você nem imagina. Então, o deserto é um lugar de exaustão. No deserto a gente diz, olha, eu caminhei o que eu podia, mas agora eu não consigo. Eu fiz o que eu podia, mas agora eu não posso mais. Por quê? Porque você não encontra uma saída. O deserto, ele é um lugar imenso, mas o deserto de Judá é um lugar de rocha e areia. E quando você bate os seus olhos e percorre uma grande quantidade do deserto de Judá, a sua sensação é que você está em lugares muito parecidos, né? Muito parecidos, não são iguais, mas são muito parecidos. E se não tiver uma estrada perto, ou marcos próximos do lugar onde você está caminhando, a sua sensação é de que você está completamente perdido. Eu te busco ansiosamente numa terra exausta, como uma terra exausta, sem água. Ele diz, eu não tenho recurso. A água no deserto é tudo. Com água você sobrevive vários dias. A caminhada. Passa por um processo de destruição do seu organismo pela grande necessidade de alimento e pelos gastos que você está tendo para atravessar o deserto. Mas a água, ela te dá uma sobrevida por um longo período, se você tiver. Mas ele diz, nesse lugar onde eu estou sem água. A água é o símbolo da vida. Quando você está sem água, você não tem mais recurso. Me lembro da canção, né, do nosso poeta brasileiro, que diz o seguinte, só eu sei, nas esquinas porque eu passei, só eu sei. O que é ter que dar e não ter o que dar. Quando o Djavan canta essa canção, ele se identifica muito, essa canção se identifica muito com a ideia de ter que oferecer algo que você já não possui. Talvez você esteja vivendo esse momento, você ouviu o meu chamado para você ajudar a gente que está passando fome e você se sinta assim, puxa, eu não posso ajudar, eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou poder ajudar? Nós estamos vendo situações de familiares doentes, pessoas passando uma situação extremamente difícil, não podendo acompanhar as pessoas que são seus familiares e elas estão procurando socorro. É muito triste ver nessa fase as pessoas pedindo ajuda para conseguir internar seus familiares quando não há vagas. Gente com fome, sabe? Estou num lugar deserto, sem água, diz o texto. Numa terra exausta, árida. O que é estar árido? É ter percebido que a criatividade, que a fertilidade, que o sorriso abandonou você. Nós do Brasil, nós temos uma região árida. É o nosso semiárido, é o nosso sertão. No sertão, na fase de seca, é um momento muito difícil. E Euclides da Cunha dizia que o sertanejo é um forte, é mesmo, para enfrentar tudo isso. E nós brasileiros, nós enfrentamos muitas situações difíceis ao longo das décadas. E o brasileiro tem uma capacidade de sorrir, de ser resiliente, de enfrentar as circunstâncias. E nós sempre, parece que o sol do nosso país enche o nosso coração e a gente tem uma história engraçada para contar e se alegrar. Mas há um momento em que a gente não sente mesmo que a gente tem fertilidade, ou produtividade, ou alegria para oferecer para as pessoas. Esse é o cenário que Davi está vivendo. Mas ele não é o cenário que ele quer viver. E nós somos desafiados para
que nós encontremos o que Davi canta no Salmo no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Qual é a resposta que o texto nos diz que ele está procurando? Como é que ele pode encontrar a força que ele tanto procura? Primeiro, Deus é um Deus pessoal. Não adianta você ter uma resposta coletiva para o seu sofrimento. É preciso que você tenha um Deus que seja o teu Deus. Tu és o meu Deus forte. Meu. É preciso que Deus se torne pessoal. Se Deus se tornou uma pessoa genérica para você, na sua história, nos seus sofrimentos, na caminhada que você teve que fazer pelo deserto, é preciso que você descubra que Deus é um Deus pessoal, que vai agir na sua vida. A segunda coisa que você precisa descobrir, tu és o meu Deus forte. Que Deus, Ele é a força, mas é preciso entender que Ele é uma força diferente da força que nós estamos acostumados. Quando alguém é forte, geralmente a gente associa com uma pessoa bruta, impositiva, que pode ser cruel, pode ser assassina e pode ser indiferente diante dos fracos. A força humana geralmente se sobrepõe aos fracos. Essa é a história da humanidade, daquilo que a gente chama de colonização. Quando o nosso país foi colonizado, significa o seguinte: o povo que é local, ele é condicionado por uma força superior a então ser chamado uma colônia, ou seja, vai oferecer os seus recursos naturais, vai oferecer os seus cidadãos nativos para serem escravos. Foi o que aconteceu na África especificamente. Então, geralmente, a força humana ela é uma força impositiva. Deus é um Deus forte, mas Ele não é. Ele é a força da própria vida. Ele, falando numa linguagem muito simples, Deus é a força do bem. Ele não precisa oprimir, destruir as pessoas. Ele não precisa fazer isso. A força de Deus é uma força de renovação. Na região semiárida do Nordeste, no sertão, quando chove, tudo reverdece e você fica impressionado com isso, dizendo onde estavam essas plantas, onde estava esse verdor. A força de Deus é uma força que torna o deserto num canteiro de plantas, num canteiro de flores, sabe? A morte sucumbe diante da vida, que é o próprio Deus que renova. Ele é a água. É o que esse texto diz. Eu te busco ansiosamente porque Deus é a água. Jesus afirmou em João 7, eu sou a água da vida. Quem beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, como Ele é a fonte, você pode estar seco hoje, sedento, como o texto diz, mas a força de Deus vai dar água viva em você. Então, sobre o que nós estamos falando nesse momento, como nós vimos até aqui, nós vimos especificamente sobre a força que surge em terras áridas. E nós vimos que Deus é essa força. Deus é essa força. Mas em segundo lugar, eu queria falar sobre um santuário de graça que se encontra no deserto. Santuário é uma palavra que nós usamos para nos referirmos a um lugar de preservação da vida. Então nós chamamos lugares de santuários de aves, santuários de animais, ou uma preservação do bioma, de um determinado bioma, a gente chama de um santuário. Sabe, nesse texto, a palavra de Davi diz, eu estou no deserto para contemplar o santuário, ou seja, o lugar onde eu posso me encontrar contigo. Nesse lugar do santuário, o Deus que você vai encontrar, Ele é o Senhor do universo, o Rei sobre toda a terra, e Ele concede audiências que mudam o mundo. Por isso Jesus orava sempre, sabe? Num mundo que esteja sem água, num lugar que está sedento de solidariedade, sedento de reconhecimento, e esteja vivendo um esquecimento muito grande, onde as vozes no deserto elas aparecem, você grita, mas as rochas, a areia absorvem a sua voz. A solidão do deserto engole a sua busca por graça.
Ele diz o seguinte: eu te busco ansiosamente, diz o texto, como terra exausta, sem água. Minha alma tem sede de ti, te almeja o meu corpo. Nessa terra exausta, sem água, eu te contemplo para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Esse lugar onde Deus habita e onde Ele age, onde Ele opera eficazmente, não é simplesmente um lugar onde você vai ter um encontro com Ele e onde você vai ver sua vida preservada, mas é um lugar onde a graça de Deus está. E a graça, ela é um favor imerecido. É a própria dádiva da vida. E a graça está espalhada em tudo. E eu queria te dizer isso. Se nesse momento seus olhos estão cobertos, suas retinas estão tomadas pela morte, eu queria dizer que a graça se espalha por todo lugar. Se você optou pela antivida, se você tem discursos de ódio, eu queria te dizer que a graça de Deus quer conquistar o seu coração para o amor. A graça de Deus, ela pode ser invisível para os orgulhosos. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: você prefere continuar a sua vida sem graça? Ou você aceita gargalhar em torno da graça de Deus? Porque ela está com você. Você prefere trabalhar até a morte sem usufruir da graça? Ou você prefere a vida que se apresenta a você, imerecida, mas à sua disposição, numa conversa entre amigos, num sorriso que pode mudar a tristeza do coração das pessoas, sabe, no consolo que as palavras das pessoas podem trazer para você. Uma graça que é comum a todos os homens, uma graça que se encontra no universo onde nós vivemos. Essa graça, ela está aí. E o texto diz no verso 3, a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. É uma graça cantada. Uma graça cantada. Uma graça que é cantada quando uma pessoa reconhece muito mais do que as dádivas que Deus concede aos homens. Mas a graça, ela é de fato a presença de Deus, fruto desse encontro, que a gente chama na teologia como graça especial, ou seja, a graça de conhecer a Deus, a graça de o seu coração se abrir para Deus. E essa graça está disponível para você nesse santuário de graça. Como? Por meio da fé. A fé, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que a fé é uma dádiva de Deus. Não é uma coisa que umas pessoas têm e outras não. É algo que Deus pode colocar no seu coração. Por meio da fé, você pode receber a graça de Deus. E você acolhe essa graça no coração e ela te permite não só ver a Deus, mas ver como a graça de Deus está ao seu redor. Sabe? Nas últimas semanas, gente, eu falei sobre ter um infarto e várias pessoas que me encontraram nos trabalhos que eu tive que fazer, claro que devidamente, com máscara, tudo. Muitas delas me procuraram, mas como você está bem assim? É a graça de Deus. A graça de Deus que concede a vida. E que produz um santuário, mesmo que seja no deserto. Talvez você está vivendo uma situação muito aflita. E você esteja, como o texto diz, ansioso, mesmo ansiosa. E você não consegue dormir mais, e você não consegue ter paz, e você não consegue prosseguir. Mas eu queria te dizer o seguinte: esse santuário é possível por causa de Deus. Impossível para mim e para você. É um lugar onde você vai encontrar que Deus está com você e que Ele não vai te desamparar. Por mais que a pandemia no nosso país não tenha um cenário de quando vai acabar, esse santuário, que é o lugar onde você pode cultuar a Deus e ser acolhido por Ele, é invisível, sabe? Cantava Martinho Lutero, perseguido então por suas ideias a respeito de que todos os crentes são sacerdotes e de que a Bíblia é para todos. Perseguido por essas ideias, ele compôs uma canção que dizia: Castelo forte é o nosso Deus. Claro que uma menção explícita aos salmos que falam de Deus como a nossa rocha
o nosso abrigo, o nosso refúgio. Falam de Deus como um santuário, um lugar onde você pode se abrigar, invisível, mas onde a presença de Deus vai dar sentido e esperança para o seu coração. Quando você se encontra nesse santuário, surgem canções. Canções que ninguém pode entender. Os cristãos perseguidos por Roma, pelo Império Romano, cantaram suas canções mais sublimes, talvez, no Coliseu. Lugar onde eles iam ser assassinados, lugar onde eles iam ser vitimados das formas mais brutais, por feras, por espadas, por sendo queimados vivos, passando por torturas terríveis na frente de milhares de pessoas que assistiam àquela crueldade, e os cristãos resolveram cantar. É assim que as suas histórias terminavam, cantando. E os romanos se perguntavam como é que eles podem cantar? Que coragem é essa? Como é que surge essa força deles? Como é que eles podem cantar? E eu e você somos convidados a cantar nessa fase tão difícil da nossa vida, por algumas razões muito claras. Em primeiro lugar, o deserto não é maior que o nosso Deus. Os cristãos entendiam que estavam num momento de passagem. Sua vida poderia cessar naqueles próximos momentos no Coliseu, mas a eternidade estava para ter início na vida deles. Eu queria te dizer que o deserto não é maior que o nosso Deus. Talvez eu e você estejamos sentindo que o deserto não acaba, que as coisas não passam, mas o deserto não é maior que o nosso Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro. Se ninguém te socorrer, Deus vai socorrer você. Há muitas situações em que nós brasileiros estamos vivendo uma crise tão terrível, em que a gente olha para buscar esperança na saúde pública, a gente olha para buscar esperança talvez na escola pública, e a gente está tentando encontrar caminhos, remédios, procurando encontrar vacinas, e a gente começa a procurar, e muita gente tem clamado a Deus, e por causa da misericórdia de Deus tem sido socorrido nesse mundo. Esse texto diz que Deus está conosco. E Ele vai estar comigo, com você até o fim. Principalmente se você compreender que Deus é o teu Deus forte. E que esse santuário, que o texto diz, é um santuário de graça. Onde Deus compartilha o seu amor. E que você não vai conseguir mais se calar. Porque Deus vai, por sua imensa misericórdia, trazer canções para o seu coração, para exaltar e glorificar o seu nome. Deus é maior, o seu amor é maior que qualquer sofrimento que você tenhamos que enfrentar. O deserto vai cessar, a aridez vai ser vencida pelo tempo da chuva. A chuva vai chegar, já está chegando, e pela fé, sabe, aquela nuvem que é do tamanho da palma de um homem, pode se tornar uma tempestade de bênçãos, no sentido de uma grande chuva de bênçãos sobre a sua vida. O texto nos diz, a sua graça é melhor do que a vida. O que ele quer dizer com isso? A vida humana ela pode ser miserável. E muitas vezes nós escolhemos a miséria, porque nós não somos capazes de conceber a generosidade. E nós nos tornamos reféns da miséria. Os nossos olhos se tornam miseráveis. E o deserto ele acaba entrando dentro de nós e começa a nos consumir, dizendo para nós que nada mais, nada existe além do deserto. Eu e você podemos viver uma vida sem graça, sem conseguir dormir, sem conseguir sorrir, sem achar um meio de nos alegrarmos. Nós podemos dizer que nós perdemos tudo no deserto, porque o deserto tira tudo de nós. Se o que nós temos é aquilo que nós somos, o deserto tira tudo de nós. Mas se a sua riqueza é o seu coração, a sua relação com Deus, seu amor, a vida que está em você, então o deserto não pode tirar tudo de você. Mas é um lugar onde você pode se perder e perder os outros também. Mas esse não é o plano divino, que você viva uma vida sem graça.
Também não é o plano divino também não é o plano divino que você tenha um conhecimento distante da graça, onde você imagine que tudo que é bom você precisa pagar. E você imagine que você vai recompensar a Deus também, sendo uma pessoa maravilhosa. Você pode dizer que você vai fazer por merecer. Você pode achar que a vida é sempre assim. Mas você ainda não compreendeu que a graça é melhor que a vida. Que você não paga pelos pássaros, pela chuva, pelo sol, pelas árvores, pelo amor. A presença de Deus é graça. E a graça de Deus não tem como ser paga. É impossível pagá-la. Então eu posso reconhecer que a graça é melhor que a vida. Melhor que a vida que eu vivi até hoje. Melhor que a vida que eu vivi antes da pandemia. Melhor que a vida que eu vou viver depois da pandemia e durante a pandemia. Ainda que eu esteja no deserto, eu posso encontrar o santuário no deserto. Ou eu posso me encontrar com Deus no deserto. Se eu abrir meu coração, um rio vai começar a existir na minha vida. E esse rio é um rio de graça. Graça de Deus, que me alcançou pelo seu amor. Graça imerecida por meio da fé. Graça que me aproxima de Deus, da vida. Graça que abre os meus olhos para enxergar que o deserto, a terra árida, é o lugar onde eu posso me encontrar com a força. Força que eu e você podemos, nesse momento, estarmos destituídos. Força que eu e você podemos não estar enxergando e nem ter condições de caminhar. Então eu quero orar com você que está precisando de força, que está se sentindo fraco, exausto, ansioso, ansiosa, perdido, sem água, sem nada para oferecer. Quero convidar você a orar. Senhor, eu entendo que o Senhor é o milagre. Que porque o Senhor é o milagre, a vida pode surgir do lugar onde nós achamos que ela vai deixar de existir. E esses dias têm sido dias difíceis para muitos de nós, inclusive para mim. Onde eu tenho observado a vida, a morte, Senhor Deus, ao meu redor. E onde às vezes a gente está em casa e é tão difícil estar em casa. Porque parece, Senhor, que todas as janelas se fecharam e as portas continuam fechadas. Mas isso não é verdade. A tua graça está ao nosso redor. E ela é melhor que a vida. E eu peço em nome de Jesus que cada pessoa que está aqui ouvindo esta meditação, essa mensagem, possa ter um encontro e possa dizer que Deus é um Deus pessoal para ela, Senhor. Que tu és um Deus pessoal. E que a tua graça se tornou melhor do que a vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. E é isso que eu te agradeço, Senhor. Porque Jesus morreu a nossa morte. E pela fé nós podemos ter um encontro contigo. Hoje e para todos sempre. Amém. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo inundem o coração de vocês, os olhos de vocês, os braços de vocês, de esperança, de que a graça está com vocês e estará para todo sempre. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Graça e paz para você essa semana e através do deserto, por onde quer que você andar, Deus seja contigo.